A paz do Senhor, estamos de volta mais uma quinta-feira. Hoje nós vamos continuar estudando o livro de Amós. É muito importante a gente estar sempre meditando na palavra. E eu tirei toda quinta-feira para estar aqui, meditando num texto, num livro da Bíblia, ou mesmo um tema. Se você é novo nessa página, tem muitos vídeos gravados aí para o seu enlevo espiritual. Tá bom? E hoje a gente vai continuar estudando o livro de Amós, profeta menor. E é um livro desafiador, é um livro forte, é um livro muito atual para os dias de hoje. Mamarrom já entrou aí, a paz, Mamarrom. Hoje a nossa live tá curta, ela não tá muito longa, até porque o capítulo 6 ela é uma continuação, do assunto do capítulo 5, então para a gente não ficar repetitivo, ela tá uma live curta, hoje tá curta, mas como sempre tem muito ensinamento para a gente estudar hoje, tá bom? O capítulo 6 de Amós trata da luxúria e da impiedade dos israelitas e trata também do castigo que lhes sobreviria. Mamarrom tá dando a parte do Senhor aí, a parte do Senhor. Então, o que acontece? Nós estamos estudando aí a trajetória do povo de Deus, que aqui está enviesado aqui com muitos pecados. Eu vou ler alguns versículos aqui do início, só para a gente começar a ter uma ideia do que a gente vai estudar hoje. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar da violência, que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comei os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças e vos ungis do mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Olha só, jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo o que nela há. É uma mensagem muito forte, gente. Aqui Amós, ele está dando uma mensagem forte. Aqui é o próprio Deus falando em relação ao pecado da nação. Então você percebe aqui que ele faz um relato, ele começa, vocês estão muito seguros aí, porque na realidade a cidade de Jerusalém, a cidade de Samaria, elas são edificadas sobre os montes. Então as pessoas que moravam nessas cidades, eles se consideravam intransponíveis, tipo, ninguém vai chegar até aqui. Na realidade, realmente foi muito difícil para as nações subjugarem a Jerusalém, porque a Jerusalém fica edificada sobre os montes, como diz lá no Salmo 125, Jerusalém, todo o caminho para Jerusalém é uma subida, porque ela está edificada em cima. Mas nem isso, atrapalhou dos inimigos conquistarem a cidade. Por quê? Porque aqui o próprio Deus, ele está entregando a cidade. Você acabou de ler aqui comigo, que no versículo 8, que Deus está dizendo, eu estou jurando pela minha alma, que eu tenho abominação pela soberba de Jacó, que é a nação de Israel, que eu aborreço os seus palácios e eu vou entregar a cidade e tudo que nela há. Na realidade, quem entregou a cidade aqui foi o próprio Deus. Então Deus está deixando bem claro que não seria obra do acaso, não seria azar.
seria Deus agindo de maneira pontual em cima do pecado da nação de Israel. Eu digo que é uma mensagem forte porque hoje não se fala mais em pecado, né? Muitos não querem mais essa palavra, tiraram essa palavra do vocabulário. Não existe pecado, que isso, não vamos falar sobre isso, né? Na realidade, aqui o livro de Amós, ele está aí para nos advertir que nenhum pecado ficará sem julgamento. Isso é uma coisa séria. Então aqui, o capítulo 6 de Amós, ele está tratando da luxúria, né, da forma de viver dos israelitas aqui, né, e da impiedade. E ele está dizendo que o castigo vai vir. A religião de Israel aqui, no caso aqui do livro de Amós, tinha se desviado, gente, e se desviado em 2 pontos. Quais foram esses pontos de desvio da nação de Israel? Primeiro, essa religião se desvia na teologia e essa religião se desvia também na ética. São duas coisas muito importantes aí. Eles mudaram a doutrina e eles corromperam a ética. A gente vai comentar sobre isso hoje. Eles tornaram-se apóstatas. O que são pessoas apóstatas? São pessoas que abandonaram a fé. Elas sabem que estão fazendo uma coisa errada, mas elas continuam, elas dão as costas para as coisas certas, né? Então, eles entraram num ritmo de sincretismo, que eu já expliquei isso aqui em lives anteriores, né? O que é sincretismo religioso. E entrando por esse caminho, eles perderam valores morais. Então, como eles pensavam assim, puxa, nós somos a nação eleita, nós somos o povo escolhido, nós somos os filhos de Deus, né? A nação escolhida de Deus, e Deus não vai nos castigar, né? Eles começavam a oferecer sacrifícios, a fazer o culto do jeito deles, né? Passar por cima do pobre, explorar o pobre ao máximo, é o que a gente vai ler aqui em todo esse capítulo 6 de Amós, e eles achavam que Deus não ia fazer nada pelo fato deles serem a nação escolhida. Na realidade, tem muita gente que pensa assim também hoje, né? Ah, eu sou salva, eu aceitei a Cristo, né? Na realidade, foi Cristo que nos aceitou, né, gente? Porque realmente nós que precisamos de Deus, não Deus que precisa de nós. Mas hoje as pessoas têm essa ideia também, né? Que ela, pelo fato dela ter uma religião, ela tá bem com Deus. Na realidade, não, gente. A religião, que quer dizer religare, é uma tentativa do homem se ligar a Deus. Mas não quer dizer que porque eu tenho uma religião, eu estou bem com Deus. Não. O que vai ser o termômetro para dizer se você está bem com Deus ou não é a palavra dele. Se está seguindo a palavra, Jesus mesmo falou em João 15, João 16, João 17, ele comentou sobre isso. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Você dizer que ama a Deus, você não guarda os mandamentos do Senhor, você está mentindo, você não passa de um mentiroso. É assim que a Bíblia fala. Então, 3 coisas que a gente observa aqui nesse texto aqui de Amós, capítulo 6. Primeiro, o pecado é a vergonha das nações. O pecado é a vergonha das nações. Oi, Everton. Everton também entrou aí. A paz do Senhor para o pessoal que está entrando aqui. Ai, gente, eu tô sem óculos, eu começo a tocar nos negócios aqui. Everton e pastor Luciano também entrou aí. Sejam todos bem-vindos. Então, o que a gente observa aqui? O pecado é a vergonha das nações. Um povo rendido ao pecado nunca é forte. Um povo que é rendido ao pecado, ele nunca é forte. O pecado, gente, ele traz consigo o DNA da morte. Marília também entrou aí. Seja bem-vindo, pastor Luciano e Marília. Então, esse texto de Amós é um texto que faz a gente refletir. Meu Deus do céu, será que eu estou tolerando coisas erradas na minha vida? Que coisas erradas a gente chama de pecado. Será que eu estou tolerando coisas erradas na minha vida? Uma nação que se corrompe internamente, ela se torna fraca externamente. Dá para entender isso? Por que a gente não pode brincar com o pecado? Porque o pecado, ele corrói a nossa vida. O pecado, ele corrói a nossa vida. É uma coisa que acontece internamente, mas que torna a gente fraco externamente. Então a gente está correndo perigo quando a gente está em pecado, quando a gente está fazendo coisas que desagradam a Deus. Uma nação
antes de cair diante dos inimigos, ela primeiro cai diante de si mesma. Isso é uma coisa muito séria também, né? Ela cai primeiro diante de si mesma pela degradação espiritual e a corrupção dos seus valores morais. Então, antes de que alguém perceba que a gente está num caminho errado, que a gente está fazendo coisa errada, antes que alguém perceba a nossa derrocada, nós já caímos internamente. Então é sério, né? O que esse texto traz pra gente aqui, que fica marcado pra gente aqui, porque às vezes a gente acha assim, esse texto foi só pro passado. Não, gente, toda a palavra de Deus é inspirada para redarguir, para ensinar, para corrigir. Se o texto está aqui, é porque ele tem algo para nos ensinar. E eu sempre digo aqui nas minhas lives, quem está acostumado aqui a assistir as lives aqui comigo, sabe o que eu estou falando. A Bíblia é um livro milenar, é o manual do sucesso para todas as áreas da nossa vida. Várias pessoas que nem cristãs são, né, e eu leio muito, estou dizendo isso porque eu sei o que eu estou falando, muitas pessoas que nem são cristãs, muitas não têm nem religião, mas elas gostam da Bíblia, elas recorrem à Bíblia, porque elas sabem que ali tem várias chaves de sucesso para várias áreas da vida. E muitas vezes nós que conhecemos o autor da Bíblia, né, conhecemos o dono dessa palavra e a gente deixa de ler. Então eu quis trazer o livro de Amós porque é um livro que a gente quase não comenta e tem muita coisa importante aqui pra gente. Então outra coisa que fica pontuada aqui no livro de Amós, exatamente aqui no capítulo 6 que a gente está estudando hoje, é que o pecado na vida do povo de Deus ainda é mais escandaloso ainda. As pessoas do mundo, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, errarem, pecarem, fazer coisa errada, é normal, né? Se entende as pessoas que não têm conhecimento de Deus fazerem coisas erradas. Mas quando é o povo de Deus que começa a fazer coisas erradas, o escândalo é muito maior, né? E você sabe disso. Quando nós que deveríamos ser a luz, nos afastamos de Deus, né? Quando a gente se volta contra a palavra de Deus, a paz, Senhor, Patrícia, seja bem-vinda. Então, a Tati também entrou aí, seja bem-vinda, Tati. Patrícia também entrou, seja bem-vinda, paz. Boa noite para vocês. Então, quando a gente a pessoa que conhece Deus deveria andar certo, né? Deveria andar correto. Mas quando a gente se afasta de Deus, né? Quando a gente se insurge contra a sua própria palavra, isso é muito grave. Isso causa um escândalo muito, muito, muito ruim nas pessoas que conhecem, né, a pessoa ou aquela entidade que errou, que fez aquela coisa errada. Então, uma outra coisa que precisa ficar pontuada aqui, né, no livro de Amós. O que o livro de Amós traz para a nossa vida hoje? Que o pecado ele jamais ficará sem julgamento. Eu estava dando aula semana passada, ali no curso, ali na PIB, e uma das minhas alunas, ela fez essa pergunta, que eu amo, né? Eu amo dar aula por isso. Ela fez essa pergunta: por que Deus ele demora a agir contra o pecado? Por que Deus demora a ter uma reação para pessoas que estão fazendo coisas erradas? Porque a gente vê um monte de coisa errada, a gente fica revoltado, a gente quer justiça e parece que Deus está demorando. Então ela fez essa pergunta para mim ali, que não é uma pergunta fácil de responder. Uma das coisas que eu respondi para ela, né, a Patrícia está dizendo que foi uma boa pergunta, né? Uma das coisas que eu respondi para ela foi o seguinte: nós temos a pressa que Deus julgue o pecado, a coisa errada. Número 1, porque a gente é limitado no tempo. O ser humano é limitado no tempo. A gente tem essa noção de tempo e a gente acha que está demorando porque a gente está limitado dentro de um espaço de tempo. E aí a gente não vê as coisas acontecerem, a gente não vê Deus fazendo justiça, a gente fica um pouco revoltado. A gente quer que Deus faça justiça logo. Só que Deus, ele não está limitado num espaço de tempo, né? Ele não está limitado. Então, Deus não tem pressa de julgar o pecado, né, de alguém que está errando, ou de uma instituição que está errando, ou de um governo que está errando, o que for.
Porque Deus não está limitado no tempo, Deus é eterno. A gente pensa assim, se a pessoa morrer, não vai ter mais justiça. A pessoa fez uma coisa errada, não foi pega, não foi apanhada, não vai ter mais justiça. Na nossa cabeça, a gente acha que não vai ter mais justiça porque a pessoa já morreu, ou já não está mais aqui, ou conseguiu fugir. Mas para Deus não, gente. Porque a morte não encerra a vida de uma pessoa, né? Eu estou falando aqui de acordo com a palavra de Deus. A morte, ela não encerra a vida de uma pessoa. Encerra um capítulo aqui na Terra. Mas o que dá vida ao ser humano é o espírito. E o espírito não vai morrer. Você está entendendo? Então Deus não tem pressa em julgar, né? Deus não tem pressa em julgar porque Ele é eterno. Se Ele não julgar aqui, Ele vai julgar lá. A pessoa vai ter que se encontrar. A pessoa vai ter que encarar Deus, né? Mesmo aquelas que dizem não acreditar em Deus, elas vão ter que encarar o Criador. Não tem essa, né? Não tem essa de dizer que morreu, acabou. A pessoa pode falar isso a vida inteira, mas quando ela morrer, ela vai se deparar com uma realidade totalmente diferente. Então, foi isso que eu respondi para minha aluna lá. Deus não tem pressa de fazer as coisas porque Ele não está limitado no tempo. A gente tem que fazer assim, eu tenho que fazer esse café logo, porque senão vai dar a hora de eu trabalhar e eu vou sem café, porque eu estou limitada no tempo. Deus não está limitado no tempo. Isso é uma das coisas. A segunda coisa é a misericórdia de Deus. Deus, Ele é um Deus extremamente misericordioso. Ele sempre espera o homem dar um passo para trás. Deus sempre vai esperar o homem se arrepender. Deus sempre vai esperar um posicionamento ao lado que é certo do homem. Deus sempre vai dar uma chance. Aliás, Deus é o Deus da primeira chance, da segunda chance, da terceira chance. Deus sempre vai dar uma chance para a pessoa. Deus é misericordioso. Na realidade, muitas vezes a gente quer a misericórdia só para a gente. A gente quer a justiça para os outros. Não, Deus, faz justiça, Senhor. A Bíblia fala que tu é a vingança, você quer vingança, você quer que as coisas se resolvam, você quer justiça para o outro, você quer misericórdia para você. Quando você erra, você não fala, Jesus, faz justiça porque eu errei. Ninguém chega diante de Deus e fala isso. Faz justiça, Senhor, porque eu errei, porque eu pequei. Ninguém fala isso. Você chega diante de Deus e fala o quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Então, para você, você quer misericórdia. Para o outro, você quer justiça. Já parou para pensar nisso? Então, uma coisa fica muito pontuada aqui no livro de Amós. O pecado não vai ficar sem julgamento. Aquela nação, a nação de Deus, a nação de Israel, achou que pelo fato deles serem povo de Deus, Deus não iria julgar o pecado deles. Deus deu várias chances, Deus deu várias oportunidades aqui. Levanta o profeta Amós, lá do Reino do Sul, traz para o Reino do Norte como profeta para dizer para o povo, vocês precisam mudar de rota. Vocês precisam se arrepender. E a Bíblia fala em 1 Pedro 4,17, queria que você abrisse aí. Hoje a nossa live tá bem curtinha mesmo, gente, bem curtinha, porque eu tô com muita coisa. Vocês não imaginem a quantidade de trabalho que eu estou, né? Trabalho não só da profissional, mas também questão do meu livro aí da Bienal de sexta-feira, né? Tô trabalhando em alguns projetos pessoais também. Então, assim, tá muito corrido para mim, mas como é um compromisso que eu firmei, tá aqui toda quinta-feira, eu tô aqui, mas só Deus sabe, então hoje vai ser bem rápido. 1 Pedro 4,17 diz assim, ó, olha o que tá dizendo aí, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então presta bem atenção, gente, presta bem atenção nisso. Já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Não é porque eu sou casa de Deus que não vai ter julgamento. Não existe isso, gente. E o julgamento começa pela casa de Deus, porque nós conhecemos a verdade. Nós conhecemos a palavra. Então, se vai ter julgamento para nós, né? Por que não vai ter para aqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Esse versículo eu não posso tirar da Bíblia. É real, ele está escrito aqui. Então, aquela nação, a nação de Israel, se considerava bam. Não, nós somos o povo escolhido. Deus não vai trazer à tona o que a gente está fazendo. Não, Deus não vai ser mal assim, né?
Porque essa não é a fala hoje, né? Hoje em dia, né? No tempo que a gente está vivendo, na era pós-moderna, não é a fala? Não, Deus é bom. Deus é bom. Hoje as pessoas só querem falar no amor de Deus. Claro que Deus é bom, mas na mesma medida que Ele é bom, Ele também é justo. Na mesma medida que Ele é bom, Ele também faz justiça. Só que as pessoas não querem mais falar nesse lado do Deus que castiga, do Deus que pune, do Deus juiz. Claro que a gente não vai ficar aqui falando só nesse lado, mas se a gente falar de Deus só no amor de Deus e não falar da justiça dele, nós estamos falhando em relação à pregação do evangelho, tá? Então, o juízo começa pela casa de Deus. A salvação é um chamado para a santidade, gente. Presta bem atenção nisso. A salvação é um chamado para a santidade e não para ser complacente com o pecado. Não existe complacência com o pecado. Aliás, o evangelho é totalmente diferente das demais religiões por conta disso. C.S. Lewis, eu tenho vários livros dele aqui, né? No Cristianismo Puro e Simples, que é maravilhoso. Em outros livros dele, ele fala, se você quer uma religião que te deixe confortável, definitivamente eu não aconselho o cristianismo. C.S. Lewis falou isso. Eu não te aconselho o cristianismo, porque se tem uma religião que vai te provocar, se tem uma religião que vai te confrontar, se tem uma religião que vai te encostar na parede, é o cristianismo. Porque o cristianismo verdadeiro, o verdadeiro evangelho tem cruz. O verdadeiro evangelho, ele é contra a cultura. Tá todo mundo indo para um lado, ele tá vindo para outro. É totalmente diferente. O evangelho, ele não é igual a nenhuma outra religião. E isso é uma coisa que você precisa entender como crente, como salvo, como alguém que crê em Deus. O evangelho, ele é contra a cultura. Então, o que acontecia aqui com a nação de Israel? Capítulo 6 aqui de Amós, para quem está chegando agora, versículo 1. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem o nome entre as primeiras nações e as quais vem a casa de Israel. Olha o que tá acontecendo aqui. Eles estavam confiando nos seus privilégios espirituais. Os que viviam à vontade em Sião, estribados numa falsa segurança, pensando que por serem povo de Deus, povo da aliança, nenhum mal ia acontecer a eles. Eles transferiram a sua confiança em Deus para o templo. Eles transferiram a confiança de uma pessoa em um rito. Eles confiaram na religião e não num relacionamento com Deus. Isso é muito sério. E esse erro que a nação de Israel cometeu aqui, nós também estamos sujeitos a ele. Quando a gente transfere a nossa confiança na placa de uma denominação ou numa religião, a nossa confiança não pode estar em placa de denominação. A nossa confiança não pode estar numa religião, apesar de nós sermos religiosos, né? Não, a nossa esperança não pode estar nisso. A nossa esperança precisa estar firmada em Deus. Verdadeiro evangelho não é uma placa, uma instituição igreja. Não estou dizendo o corpo de Cristo, somos nós, tá? Eu estou dizendo instituição. A nossa confiança não pode estar em instituições, em placas, em denominações. A nossa confiança não pode estar em ritos. Faz isso e faz aquilo. Não! A nossa confiança precisa estar relacionada a um relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. O que Jesus falou para os discípulos? Naquele grande dia, muitos vão dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas, em teu nome nós colocamos a mão sobre os enfermos e eles ficaram curados. E muitos vão ouvir exatamente isso: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não conheço vocês. Isso quer dizer o quê? Relacionamento. Eu posso usar o nome de uma pessoa e não conhecer a pessoa. Aliás, muita gente faz isso. Olha, eu conheço tal pessoa, às vezes não conhece nada.
sabe quem é, já ouviu falar, lembra do nome, né? Aí para conseguir alguma vantagem, alguma coisa, cita o nome da pessoa. Mas na realidade não tem relacionamento com a pessoa. E tem gente que faz isso em relação a Cristo? Claro, muitas pessoas. Tem pessoas que não têm relacionamento nenhum com o Pai, não tem relacionamento nenhum com Cristo. Mas elas estão dentro de uma religião, elas estão dentro de uma denominação. Elas pregam, elas cantam, elas ensinam, mas não tem relacionamento. Então, gente, esse livro é um livro muito atual. É um livro muito atual. Eles, a nação de Israel, aqui em Amós, eles estavam confiando numa posição geográfica. Eu estou aqui em cima. Como eu falei para você, Jerusalém está edificada sobre os montes. Samaria também. Então, você percebeu aqui no versículo 1, ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Eles estavam confiando numa posição geográfica, estavam confiando numa posição. Quantos não estão confiando também numa posição, gente? Num status. Quantos não estão fazendo isso? A cidade de Jerusalém e Samaria, como eu disse, foram edificadas sobre montes. Samaria estava fincada no alto de uma montanha, gente. Samaria estava fincada no alto de uma montanha, cercada de muros, adornada com muitos castelos. E eles achavam que eram intransponíveis, ninguém vai conseguir dominar a gente. Né? Na realidade foi difícil mesmo. O rei da Síria levou 3 anos para tomar a cidade. Onde está escrito isso? Anota aí, gente, não tem como ler todos os versículos. 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 17, versículo 5 e versículo 6, está dizendo quanto tempo levou a Síria para dominar a nação de Israel. Tá? E na realidade ela levou 3 anos. Por que levou 3 anos? Porque realmente é difícil você conquistar uma cidade que está edificada no alto. É muito difícil. Então eles confiavam na sua posição geográfica. Nunca ninguém vai chegar aqui. Não adianta, gente. A segurança do povo de Deus não está no lugar em que eles vivem. A gente precisa entender isso, tá? A nossa segurança não está no lugar em que vivemos. A nossa segurança não é a nossa posição social, nosso status social. Não. A gente não deve colocar nossa confiança em homens. A gente não deve colocar nossa confiança nos montes. Mas a gente deve confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Então, lá o Salmo 121 fala até sobre isso, né, gente? Vamos relembrar aí. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse salmo aqui é lindo, né? Que fala que Deus é o guarda fiel do seu povo. Nada pode nos tirar da mão de Deus quando Ele resolve nos punir ou nos disciplinar. Então, eles erraram aqui, né? A nação de Israel errou porque eles confiaram na sua posição. O homem que está confiando na sua posição, ele está a 1 grau da queda, né? Ele está confiando nos seus recursos, ele está confiando naquilo que ele sabe, naquilo que ele pode, naquilo que ele pode mexer ou mover. Pessoas assim estão a 1 passo da queda. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Os governantes e a classe aristocrática de Samaria eram compostas de homens notáveis, homens nobres, homens ricos, encastelados em seus castelos, vivendo num luxo extremo. Eles viviam rodeados de riquezas, só que essas riquezas eram mal adquiridas. Tá, gente? Vamos entender isso aqui. Deus não estava punindo a nação de Israel pelo fato deles serem ricos, não. Se você enriqueceu com trabalho honesto, né? Glória a Deus por isso. Não é pecado uma pessoa ser próspera. Não é pecado uma pessoa prosperar, ser bem-sucedida, tá? Não é pecado. Agora, não era o caso aqui da nação. A nação aqui estava com muitas riquezas, mas eram riquezas mal adquiridas. Eram riquezas explorando o pobre, passando a perna no pobre. Quando o pobre ia para os tribunais, né, em busca dos seus direitos, eles compravam os juízes.
Isso estava acontecendo aqui, gente. Por isso que eu digo que parece até que é o Brasil, né? Parece até que a gente está vivendo hoje. Realmente um tema muito forte, um livro muito forte. Então, a confiança que não é depositada em Deus, ela conduz a uma derrota vergonhosa. Pessoas que colocam a sua confiança em qualquer coisa que não seja Deus, elas estão fadadas ao fracasso. Então, fica aí um alerta pra gente, né? Se você, depois você pega todo o capítulo 6 de Amós e lê, gente, acompanha essa leitura para vocês entenderem o que eu tô falando. Não tem como eu ler todos os versículos aqui, mas aqui Amós ele tá dando um retrato de como estava a nação. Vocês estão dormindo em cama de marfim. Gente, o marfim era algo caríssimo. Um pedaço de marfim era difícil, o marfim era uma coisa difícil de conseguir, era uma coisa cara. E aqui a Amós está dizendo que eles dormiam em camas de marfim. Isso quer dizer o quê? Que eles usavam os recursos dele para os deleites próprios. Eles não estavam preocupados se o pobre tinha que comer, se não tinha. Eles não estavam preocupados com isso. Depois você lê todo o texto. E isso desagradou profundamente ao Senhor. E ia ter consequência. Gente, toda ação tem uma reação. Todo pecado ele tem uma consequência. Então, conselho de Deus para nós hoje, né? Porque essa palavra não é só para quem está me ouvindo aqui, não, gente. Essa palavra é para mim primeiro. Quando eu abro o livro de Amós, eu abro com muito temor e tremor. Falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser uma cristã melhor. Me ajuda, Senhor, a fazer as coisas certas. Porque todo pecado ele tem uma consequência. Não podemos empurrar Deus para a lateral da nossa vida. A gente não pode fazer as coisas como se Deus não estivesse vendo nada. A gente não pode fazer as coisas como se Deus não estivesse assistindo aquilo que está sendo feito na nossa vida. Gente, tudo que você faz na escuridão é como se estivesse fazendo as claras. Não tem nada encoberto diante de Deus. Então, é prejuízo fazer as coisas sem Deus. É prejuízo tomar decisão sem Deus. É prejuízo ir a lugares que Deus não quer que você vá. É prejuízo mudar de posição geográfica ou de situações sem que Deus dê o consentimento. É prejuízo. Então, a gente não pode viver a nossa vida como se Deus não existisse. Você tem que entender que existe um Deus no céu que está de olho na nossa vida. Tem um hino que as crianças cantam, né? Muito. Eu cantei muito esse hino quando eu era criança. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, pezinho onde vai. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está... o Salvador do céu está cuidando de você, né? De olho em você. Cuidado, né? Era um corinho que a gente cantava quando era criança. E isso é uma realidade. Não adianta a gente estar agindo na nossa vida por conta própria, como se Deus não estivesse vendo as coisas que a gente está fazendo. Gente, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa mente, nosso coração, Deus conhece a nossa intenção ao fazer as coisas. Deus pesa os espíritos, né? Jó falou assim: pesa-me em balanças fiéis e tu saberás a minha sinceridade. Então, não precisa nem pedir não, Jó. Deus já está pesando a nossa sinceridade. Deus nos conhece, não adianta tentar enganar Deus. Não adianta ludibriar Deus. A nação de Israel evitava até falar o nome de Deus. Depois você lê aqui, se você ler aqui em Amós 6, eles evitavam até falar o nome de Deus para não atrair o juízo de Deus. Eles sabiam que estavam fazendo coisas erradas. Então, fica um alerta para nós. Eu vou dar uma significação aqui da palavra pecado para você, porque hoje o que está mais pontuado aqui no capítulo 6 de Amós é a condição do pecado. Como o pecado é prejudicial à nossa vida, o pecado tem consequências, todo pecado será cobrado, ele não fica impune, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, existem consequências para o pecado. Todo pecado será punido, ou em Cristo, ou através de você mesmo. Porque se você não se arrepender do seu pecado, meu Deus do céu, acabou para você.
Nós precisamos nos arrepender. O remédio é arrependimento. Então a palavra pecado, dentre muitos significados que tem a palavra pecado, eu vou dar aqui um significado da palavra pecado, que são vários, tá? A palavra pecado no hebraico, uma das palavras, um dos significados é ratá. Pecado no hebraico é ratá. A palavra pecado no hebraico, ratá, ela tem 3 letras. 3 letras. Tem a letra Het, tem a letra Tet e tem a letra Aleph. Eu quero comentar isso com você agora, né? A nossa live hoje é bem rápida, mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar sobre essa palavra pecado e o significado dela, porque eu gosto do hebraico. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa que fala hebraico fluente, não, gente. Estou estudando passos, pequenos passos aí. Tenho feito cursos, tenho lido, tenho estudado, mas o hebraico nos ajuda a entender algumas coisas que às vezes na língua portuguesa a gente não consegue entender. Uma delas é a palavra pecado. A palavra pecado, ratá, a primeira letra da palavra pecado é o Het. O Het é a letra da cerca. É a letra da cerca. A cerca, ela tem uma coisa interessante. A cerca, ela tanto protege, né? Protege influências externas entrarem, né? Você tem um terreno, você cerca, você impede a passagem de pessoas para dentro, né? Mas, ao mesmo tempo, a cerca também aprisiona. Então, preste atenção. A primeira letra da palavra pecado no hebraico é a letra Het, que é a letra da cerca. É a letra que protege, mas, ao mesmo tempo, ela aprisiona. Olha só. A segunda letra da palavra pecado no hebraico, que é ratá, é o Tet. O desenho da letra Tet é uma cesta, né? A letra Tet parece uma cestinha. É aquela cesta, é aquele local que você deposita as coisas dentro, né? É uma cesta aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é um bulizinho, mas, né, com uma alcinha, né? A letra Tet, ela parece uma cesta. O que é uma cesta? É algo que você deposita algo dentro. Então, o que acontece? Essa letra Tet, ela tem uma coisa interessante. É a letra do útero. É a letra do materno, né? E o número dela é 9. Porque as letras hebraicas também significam números. Então, preste bem atenção. O que é o pecado? O pecado é algo que vai ficar guardado por um tempo. Olha só o que essa letra T está remetendo a gente, né? Pecado é algo que vai ficar guardado por algum tempo, mas vai dar um determinado tempo, não vai poder esconder mais, né? Você vê que uma mulher, na maioria das vezes, ela fica grávida, depois de 9 meses ela gera um bebê. Interessante, né? Então essa letra Tet, que tem na palavra ratá, que é o pecado no hebraico, tem essa letra Tet que dá a ideia de útero materno também. Você sabe que o útero é aquele lugar que guarda o feto. O pecado gera coisas em nós. O pecado, ele gera coisas em nós. Só que esse gerar coisas em nós não é uma coisa boa. E mesmo que isso fique guardado por algum tempo dentro de nós, uma hora ele vai aparecer. Uma hora ele vai ter que aparecer para todo mundo ver. Porque o pecado, ele nunca fica escondido. O pecado, ele fica armazenado por algum tempo, mas ele aparece, né? Você sabe disso. Então, gente, olha as letras que compõem a palavra ratá, que é pecado no hebraico. E a terceira letra da palavra ratá, que é pecado, é a letra Aleph, que é uma letra especial, porque o Aleph é a letra de Deus. O Aleph representa Deus. Então, na própria palavra pecado, existe a solução. Qual é a solução para o pecado? Qual é a solução para o aprisionamento? Qual é a solução para o lugar onde está guardado
coisas não tão boas, onde está sendo gerado coisas que não agradam a Deus. A receita, o remédio, está na própria palavra pecado, porque a última letra da palavra ratá é o Aleph, e o Aleph representa Deus. O único que pode resolver o problema do pecado é Deus. O único que pode nos tirar do aprisionamento do pecado é Deus. O único que pode nos libertar do pecado é Deus. Então, a nação de Israel, eles tiveram tempo, eles tiveram oportunidades de se arrepender. Deus levantou profeta após profeta para dizer para o povo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam melhorar as veredas de vocês. Um deles foi Amós. E Amós profetiza. A gente acabou de ler aqui no versículo 8. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma, o Senhor Deus dos exércitos: tenho abominação pela soberba de Jacó e aborreço os seus palácios. E entregarei a cidade e tudo o que nela há. Ok? Então, gente, preste atenção nisso. Nós não podemos brincar com o pecado. Spurgeon, um grande pregador, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte: eu não posso brincar com algo que matou o meu melhor amigo. Eu não posso brincar com o pecado, porque Deus puniu o pecado da humanidade em Jesus. Ele não poupou nem o seu filho. Jesus, quando assumiu a cédula que era contra nós, quando ele tomou sobre si os nossos pecados, Deus por um tempo vira as costas para Jesus, a ponto dele na cruz dizer: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque todos os pecados da humanidade estavam ali em Jesus. Então Deus não poupou nem o seu filho por causa do pecado que não era dele, era nosso. Então você acha que Deus não vai punir os desobedientes, os rebeldes, já que ele entregou o seu próprio filho para resolver o problema do pecado? Então, quando você não quer Jesus, você está dizendo que não precisa de remissão de pecado. Você está abandonando, você está dando as costas para aquilo que Deus fez por você. Então, gente, é sério. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com algo que tirou a vida de Jesus. Você está entendendo? É sério a coisa. Oi, Úrsula, tudo bem? Vai dormir que amanhã tem aula, hein, Úrsula? Então, gente, esse texto aqui de Amós é um texto muito forte. E você percebe aqui nos versículos finais, né? Lá no versículo 10, eles dizendo assim: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Eles sabiam que estavam agindo de maneira errada, né? E Deus fala assim, usando o profeta: porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Por que haveis vós tornado o juízo em fel e o fruto da justiça em alógena? Olha só. Por que vocês estão transtornando as coisas certas em coisas erradas? Por que vocês estão fazendo isso? Vós que vos alegreis de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Olha a soberba do povo, olha a soberba. Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor dos exércitos, e oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até o ribeiro da planície. Então, se Deus está alertando, Deus vai fazer. Então, fica um alerta para nós. Amós 6 é um alerta, gente. É uma advertência. Vamos sair do caminho do pecado. Vamos parar de fazer coisas erradas. Porque Deus, ele é misericordioso. Mas o que ele tem para fazer, ele vai fazer. Ele é o Deus da oportunidade. Ele dá várias oportunidades para gente.
mas Ele quer ver em nós arrependimento. Ele quer ver em nós mudança de vida, mudança de rota. Ele não quer ver a gente pecando, porque o pecado ele traz consequências. Eu trouxe para você aqui um dos significados da palavra pecado, porque são vários, mas esse significado que eu trouxe para vocês aqui, ratá no hebraico, ele já mostra como que o pecado ele nos aprisiona. Na própria palavra, na própria definição da palavra pecado, existe aí, né, uma visão para que você possa entender, né, um momento que você está preso. O pecado te aprisiona, o pecado ele joga correntes sobre você. E ele pode até ficar escondido por um tempo, mas uma hora ele vai aparecer. Mas existe solução para o nosso pecado. O nome da solução para o nosso pecado é Deus. Deus. Ele já trouxe a solução. Porque nós, por nós mesmos, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor, ele já providenciou um plano de salvação. A cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Então vamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós. Vamos tentar fazer a coisa certa. Irmã Alessandra, mas eu erro. Eu também erro, gente. Todos nós erramos. Eu já disse aqui em outras lives e vou repetir. Do momento que você abre os olhos, você sai da barriga da sua mãe, até o momento que você fecha os olhos e morre, você é um pecador. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você é um pecador. Você nunca vai deixar de ser um pecador. Nunca. Mas nós somos pecadores arrependidos. O céu não vai ser lugar de pecador inveterado. O céu é lugar de pecador arrependido. A diferença nossa com a pessoa que está lá no mundo, a única diferença é que nós nos arrependemos. Então, errou, corre para os pés de Jesus. Errou a rota, errou o caminho, corre para os pés de Jesus. Falhou, fez algo que desagradou o coração de Deus, corre para os pés de Jesus, pede perdão. Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus, em nome do sacrifício que foi feito na cruz por mim, me perdoa. Não deixa o pecado amadurecer dentro da sua vida. Não deixa o pecado arruinar a sua história. Não deixa. E nós precisamos assumir esse compromisso. Não pense que a tua posição geográfica, o teu status, o teu dinheiro, a tua conta bancária, não pense que a tua inteligência, que a tua sabedoria vai livrar você das consequências do pecado. Deixa eu ver. Eu tenho uma pergunta aqui. A Lorena colocou o seguinte: Irmã Alessandra, paz, a senhora acredita que Deus permite uma doença em alguma pessoa como forma de correção ou isso não existe? É uma boa pergunta também, né, gente? Não é fácil de responder essa pergunta, não, tá? A doença, ela existe por vários fatores, tá? Eu poderia citar vários fatores aqui. Uma certa vez perguntaram para Jesus: essa pessoa aí nasceu assim porque o pai dela pecou, né? Acho que foi cego de nascença, né? Foi os pais que pecaram ou ela que pecou para que ela nascesse assim? Jesus falou assim, no caso daquela pessoa, ele falou assim: nem os pais pecaram, nem ele pecou. Essa doença aconteceu para a glória de Deus. E o que Deus faz? Deus cura aquela pessoa e foi um grande milagre ali naquela cidade. Mas o fato é que nós adoecemos por vários motivos. Um dos motivos é o pecado no mundo. O pecado, quando entrou no mundo, ele trouxe várias consequências. Uma delas foi a doença, né? A doença veio como consequência do nosso pecado original. É uma das coisas, tá? A segunda coisa é que nós ficamos doentes porque nós somos humanos, né? A doença não vai dar num ferro, num abajur, não. A doença vai dar numa pessoa, porque nós somos seres humanos, nós temos células fracas, né? A gente dorme mal, a gente come mal, a gente se alimenta mal, né? Às vezes a gente não cuida da própria saúde, aí vem as doenças, né? Se você come muita gordura, você está suscetível a ter uma doença. Se você come muito açúcar, você está suscetível a ter uma doença.
Às vezes você já é predisposto geneticamente a algum tipo de doença e você não se cuida e você está, né, predisposto àquela doença. Sim, existe também esse caso. Nós ficamos doentes por isso também. Terceiro, existe a doença como consequência de algum pecado? Sim, existe sim. Né? Eu poderia dizer que não, né? A gente não pode afirmar, você está doente por isso, ou você está doente por aquilo. A gente não pode afirmar. Mas existe a doença como forma de correção? Sim, gente, existe sim. Né? Deus puniu algumas pessoas na Bíblia por consequência dos seus pecados, por consequência de coisas que elas fizeram erradas. E Deus puniu. Né? Por exemplo, quando Davi pecou com Betseba, né, os dois tinham consciência do que fizeram e foi um pecado grave, principalmente no caso de Davi, que era rei, conhecia Deus, né, e tinha várias mulheres, não era preciso ele mandar o marido de uma mulher para a guerra para ficar com a mulher dele, não foi o caso de Betseba. Quando essa mulher engravida, né, o que Deus faz? Deus pune o pecado de Davi naquela criança. E aquela criança nasce com um problema, nasce doente, nasce e fica doente, e Davi ora e jejua muitos dias por aquela criança, mas Deus tira a vida daquela criança, e está escrito literalmente isso. Não adiantou ele orar, porque Deus puniu o pecado dele já naquela criança que foi gerada, entendeu? Então eu posso dizer que realmente acontece sim, acontece casos de Deus estar punindo a pessoa, e Deus permitir aquela doença, e Deus sabe por quê, né? Às vezes a pessoa não vai acordar para a vida, vamos dizer assim, né? Ou a pessoa não vai admitir que precisa de Deus se não estiver doente. Então, muitas vezes Deus vai permitir uma doença, né? Quantas pessoas que eu já orei no leito de enfermidade que confessaram para mim, olha, estou aqui porque eu pequei. A própria pessoa já sabe. Estou aqui porque Deus me avisou de várias maneiras e eu continuei fazendo a coisa errada. Agora estou aqui nesse leito. Várias. Eu já orei por várias pessoas, né, nesse sentido. E muitas saíram do leito. Ó, vou me consertar, Senhor, me perdoe. Eu sei que eu estou aqui por causa disso. E Deus tirou essas pessoas de lá, né? E existem pessoas que sabiam que Deus estava punindo e pediu misericórdia e o Senhor tirou de lá. Outras não. Outras Deus preparou ali no leito e levou. Né? Eu na minha juventude também a gente ganhou várias almas para Jesus. Nosso grupo jovem era muito dinâmico, a gente saía todo domingo para evangelizar, para pregar para jovem, e existia um jovem ali que veio para a presença do Senhor e logo depois ele descobriu que ele tinha HIV. E ele falou assim, olha, eu fiz uma oração para Deus. E eu fiz uma oração e falei, Senhor, se for para mim sair dos teus caminhos, Senhor, me desviar, pode me preparar e me levar. E logo depois ele descobriu essa doença, né? E Deus preparou ele no leito e ele nunca viu uma pessoa tão alegre e feliz num leito de hospital como aquele jovem ficou. E ele mesmo confessou para a gente, olha, eu fiz essa oração para Deus. Se fosse para me voltar para o mundo, porque era uma pessoa muito, né, no mundo, que fez muita coisa errada, se fosse me voltar para o mundo, eu não queria que Deus me preparasse e me levasse. E Deus realmente preparou ele no leito e levou. Então, são várias situações. Só que a gente não tem o direito de dizer, ó, você está aí por conta disso, né? Como os amigos de Jó, né? Jó estava passando por aquela situação toda, né? Outro exemplo aí. Ele ficou doente. A Bíblia fala que ele teve uma chaga da ponta dos pés ao alto da cabeça. E foi porque ele estava em pecado? Não. E aí? Ele não estava em pecado. Né? O diabo foi lá e falou, ó, ele se serve porque o Senhor deu tudo para ele. Aí o que Deus fala? Então toca nele. Pode tirar tudo dele, pode tocar, só não toca na alma dele. E Jó ficou doente. Ficou doente com uma chaga horrível. E ele não foi porque ele tinha pecado, né? Ele nem soube, né? Talvez ele nem... Talvez não, lendo a Bíblia a gente sabe que provavelmente ele nunca soube da conversa que Deus teve com o diabo. Ele nunca soube dessa conversa. E, no entanto, ele foi provado, né? E Deus curou Jó. E ele ficou doente, não porque ele estava em pecado, mas por causa de uma conversa que Deus teve com Satanás e permitiu que Satanás tocasse. Então são várias, né? A gente não tem como afirmar ou dizer por isso ou por isso,
né? Mas são N motivos que levam uma pessoa a ficar doente. Uma delas é a nossa mortalidade, gente. Nós somos seres humanos, somos pó, somos suscetíveis, nossa carne é muito delicada, né, gente? Nós somos muito passageiros, né? Então, a gente está suscetível a todo tipo de enfermidade, né? E algumas Deus vai nos curar, outras não. Então, é uma pergunta assim super interessante que a Lorena fez, né? E espero que eu tenha conseguido te responder, Lorena. É difícil, né, responder algumas perguntas, mas a Bíblia ela nos dá respaldo para algumas situações. Eu digo sempre o seguinte: enquanto não for a hora de você se encontrar com Cristo, Ele sempre vai te dar livramento. Você percebe que assim que Jesus foi crucificado, foi assunto ao céu, né? O que aconteceu? Aconteceu uma perseguição enorme na igreja de Cristo. Herodes mandou matar Tiago. Mandou matar Tiago à espada, né? Foi um dos primeiros apóstolos que morreram logo após Jesus ter assunto ao céu. E aí tirou a vida de Tiago, mandou matar Tiago. Como ele gostou de fazer isso, ele mandou prender Pedro também. Ele tinha o objetivo de matar Pedro, só que ele esperou um pouco, porque estava vindo a Páscoa, né? Esperou passar as festas para tirar a vida de Pedro. Só que o que acontece? A igreja começou a orar por Pedro. Começou a orar. O que Deus faz? Envia o anjo lá na prisão e tira Pedro de lá. Então, aí a gente pergunta, poxa, por que Deus não livrou Tiago? Porque era o momento de Tiago partir. Então, quando é o nosso momento de partir, a igreja toda pode orar e Deus vai levar. Agora, se a nossa história ainda não está terminada, né? Então Deus vai nos dar mais uma chance e mais uma oportunidade. E Deus faz essas coisas, né? A Raquel colocou aí, boa noite. Quer conhecer o Pai? Olha para o Filho. Não vejo Jesus pondo doença em ninguém. É um ponto de vista aí da Raquel, né? Quer conhecer o Pai? Olha para o Filho. Não vejo Jesus pondo doença em ninguém. Realmente. Nem a gente está dizendo isso aqui, né? A doença é uma consequência direta do pecado, como eu falei, né? Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden e criou a mulher, ele fez Adão e Eva para serem saudáveis, terem saúde, viverem eternamente. Mas a partir do momento que eles erraram, né, eles pecaram, entrou uma série de coisas no mundo. Uma delas foi a doença. Uma das consequências do pecado é a doença, porque fatalmente uma doença vai nos matar, né? Se não for um acidente, uma coisa assim, fatalmente uma doença irá nos matar. Ninguém vai viver aqui para semente eternamente aqui na Terra, né? Se nós não formos da geração do arrebatamento, todos nós vamos passar pela morte. E a morte também é uma consequência direta do pecado. Se o homem não tivesse pecado no jardim, não existiria morte, né? Mas graças a Deus que a gente vai passar da morte para a vida, né? Nós já temos a eternidade em nós. Mas essa pergunta é uma pergunta que traz um pouco de dúvida mesmo, né, no coração das pessoas. E espero ter respondido aí direitinho como deve ser. Tá bom, gente? Então, assim, vou terminando a live aqui agora. Hoje foi mais sucinto, porque o assunto veio repetindo, né? Capítulo 5, capítulo 6. Semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 7, que são as visões do juízo, né? Aí Amós passa a ter visões em relação àquilo que Deus vai fazer, né? Leia, gente, leia durante a semana, para que quando a gente chegar aqui na quinta-feira, você já tenha uma ideia do que eu estou falando aqui, tá bom? A Lorena colocou assim, o Senhor não coloca, mas permite, né? São coisas diferentes, acredito que seja isso. Sim, Deus, ele não tem prazer na dor de ninguém, né? Deus não tem prazer em ficar infligindo sofrimento a ninguém, né? Mas como eu falei, é uma consequência direta do pecado. A doença entrou no mundo por causa do pecado, tá? Então, são coisas que Deus permite. É a mesma coisa que falar assim, por que Deus permite mulheres serem violentadas? Por que Deus permite um tsunami que matou não sei quantas pessoas? Por
Porque Deus permite um furacão que matou não sei quantas pessoas. Porque Deus permite um acidente na estrada, um acidente aéreo que mata 100 pessoas. Gente, Deus entregou o governo do mundo nas mãos do homem. Entendeu? E muita coisa do que acontece tem relação direta com o pecado. A gente está vendo isso aqui no livro de Amós. Às vezes o que a gente chama de tragédia é consequência do pecado. Por que Deus permitiu que a Síria entrasse, a nação de Israel, matasse mulheres, crianças, velhos, que pegassem pessoas, colocassem anzóis no nariz e levassem como escravas? É o que está acontecendo aqui no livro de Amós. É o que Deus está advertindo a nação. Várias oportunidades Deus deu para que a nação se arrependesse. Então Deus permite que a nação da Síria entre e leve o povo cativo. Várias pessoas morreram. Era guerra, gente. Era guerra. Entendeu? Mas por quê? O próprio Deus está falando aqui, ó, Amós, eu vou entregar a cidade de vocês das mãos da Síria. É eu que vou fazer. Aí aqui está bem claro. É eu que vou fazer. Eu vou entrar, eu vou entregar a cidade de vocês. Está aqui, capítulo 6 de Amós, gente. E aí? E aí? Essa é a grande questão do livro de Amós. E essa é a grande questão dos nossos dias hoje. É a questão da gente contar só metade da história. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia toda. A Bíblia completa. Para que a gente possa entender. Hoje, qual é a fala hoje? A hipergraça. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. E o homem errando, pecando, fazendo coisas erradas e achando que não vai ter consequência. Vai ter consequência. Sempre tem. Todo pecado vai ter uma consequência. Mesmo quando a gente se arrepende, pede perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa, tem consequências do nosso pecado? Quantas pessoas erraram o pecado? Deus perdoou. Não, vamos começar uma nova história. Mas as consequências lá de trás ainda, né? Mike Murdock fala muito isso. As ondas da desobediência vão bater por um certo tempo na nossa praia ainda. Mesmo que Deus tenha nos perdoado, as consequências vêm, gente. Sempre vêm. São leis que Deus estabeleceu, né? Se você pegar aqui um objeto, vou pegar aqui uma caneta, ó. Aqui tá a caneta. Se eu largar a caneta, ela vai cair. O que fez essa caneta cair aqui, ó? O que fez? A lei da gravidade. É a lei que sustenta o planeta Terra. A lei da gravidade. Existem leis que funcionam para que o planeta Terra se mantenha. Uma delas é a lei da gravidade, que mantém as águas nos seus lugares, né? A água não cai em cima da gente. A gravidade, né, faz com que isso aconteça. A lei da semeadura, tudo que o homem plantar, isso também ele colherá, é uma lei. O nosso mundo é governado por leis naturais. E o mundo espiritual também é governado por leis. Quando a gente infringe a lei, nós estamos sendo passíveis de consequências. Aliás, uma das palavras do que significa pecado, né, é errar o alvo. Errar o alvo. Quando você atira uma flecha e ela não acerta o alvo, ela pode atingir uma coisa que você nem esperava. Entendeu? Então, todo pecado ele tem consequências. Isso precisa ficar bem claro na nossa vida, na nossa história, na nossa existência, tá? E a Bíblia é a Bíblia pela Bíblia aqui, gente. Não é nada da nossa cabeça, não é nada do achismo. Eu acho assim. Em relação à palavra, não tem achismo. A gente não pode achar, a gente tem que ter certeza. O que está escrito aqui? O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz, né? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Live abençoada. Que bom, hoje teve muita participação aí, né, gente? O pessoal perguntando. E é isso. Que Deus, então, ele possa selar, né, essa palavra no nosso coração. Que Deus possa selar essa palavra no nosso coração. E que a gente possa entender que o melhor de tudo é estar na presença de Deus.
fazendo a coisa certa. Errou? Corre para os pés de Jesus, pede perdão, Senhor, me perdoa. E não fique inveterado no caminho do pecado. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma noite super abençoada, um sono tranquilo, reparador e uma sexta-feira abençoada na paz do Senhor, tá bom? E se Deus quiser, quinta-feira estaremos aqui novamente estudando mais um capítulo do livro de Amós. Se essa live te abençoou de alguma maneira, gente, divulga, gente. Às vezes a gente é tão abençoado e a gente não divulga. Toca nesse aviãozinho aqui, manda essa live para 3 pessoas, você já vai estar divulgando a palavra de Deus. Eu quero pedir oração, né? O pessoal que está aqui sempre me acompanhando aqui. Essa semana será uma semana de bênção, se Deus quiser, de vitória. Estou aí nas vésperas, né, do meu lançamento lá na Bienal, uma bênção que o Senhor me concedeu. Vou estar lançando meu livro Quem Calou o Galo Cantor, né, um livro infantil, infanto-juvenil, na sexta-feira. Quero te convidar, se você me conhece, gosta de ler, gosta de leitura e literatura, gente, vai lá. É um convite que eu estou fazendo para você estar comigo ali, me dar um abraço, comprar um livro meu, levar para alguém que você ama. Vai ser bênção, tá bom? Quero ver vocês lá, tá bom? Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.